Nesta aula, nós vamos determinar as raízes da equação f de x, que é uma equação do quinto grau. E para determinar as raízes de uma equação, o que nós fazemos primeiramente é igualar esta equação a zero. Então, nós faremos f de x igual a zero, de onde então nós iremos ter 2x à quinta menos 5x ao cubo menos 3x ao quadrado igual a zero. Nós podemos observar que cada termo deste polinômio aparece a função x elevado a uma potência. Então, aqui nós percebemos que nós podemos colocar esse x elevado à potência em evidência. Então, nós vamos fatorar este polinômio. Como nós estamos fatorando, nós vamos colocar o x elevado à menor potência em evidência, que no caso aqui é a potência 2, então nós colocando x ao quadrado em evidência, nós teremos x ao quadrado multiplicado por 2x ao cubo, porque nós temos que 2x ao cubo multiplicado por x ao quadrado é igual a 2x à quinta. Agora, o que nós multiplicamos por x ao quadrado para obter menos 5x ao cubo? Será menos 5x. E aqui, para obter menos 3x ao quadrado, nós vamos multiplicar x ao quadrado por menos 3. Isso aqui igual a zero. Então, aqui nós fatoramos este polinômio como produto de dois polinômios. Quando nós tivermos um produto sendo igual a zero, então, se nós temos A vezes B igual a zero, isto implica que A será igual a zero ou B será igual a zero. Então, aplicando esta propriedade neste produto, nós temos então que x ao quadrado será igual a zero ou 2x ao cubo menos 5x menos 3 será igual a zero. Se x ao quadrado é igual a zero, isso implica que x será igual a zero. Agora, então aqui nós temos que x igual a zero é uma raiz dessa equação. Agora, se nós temos 2x ao cubo menos 5x menos 3 como sendo a outra função que nós queremos determinar as raízes, então aqui nós vamos aplicar o teorema das raízes racionais para determinar o valor de x que satisfaz essa equação, que é um polinômio de grau 3. Então, nós vamos primeiramente determinar P, que é um divisor aqui do menos 3, então nós temos que P será igual a mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Então, são os divisores de menos 3. E, por sua vez, nós temos que Q são os divisores do termo, ou seja, do coeficiente que está multiplicando o termo de maior grau, que no caso aqui é o 2. Então, nós temos que os divisores de 2 é o mais ou menos 1 e o mais ou menos 2. Nós sabemos que do teorema das raízes racionais, uma das raízes, ou as raízes que satisfazem este polinômio do terceiro grau, estão dentro deste quociente, ou seja, os candidatos à raiz desta equação, né, os valores reais que satisfazem esta equação, estão aqui dentro deste quociente. Então, fazendo P sobre Q, nós vamos obter mais ou menos 1
e vamos obter também mais ou menos meio, ou mais ou menos 3 meios, ou mais ou menos 3. Basta nós pegarmos todos os valores de P e dividir pelos valores de Q. Então, aqui nós temos as possíveis raízes do polinômio. Né? Lembrando aqui que são as possíveis raízes reais do polinômio. Pode acontecer que nós tenhamos outras raízes que não sejam reais deste polinômio. Então, continuando aqui a resolução, então nós faremos o seguinte, nós vamos obter a primeira raiz por tentativa. Então, nós começamos pelo 1. Se 1 não for raiz, nós prosseguimos tentando esses outros valores. Então, se nós iniciarmos por x igual a 1, nós teremos x igual a 1. Então, vamos aqui só colocar novamente este polinômio fatorado, que é da forma, então, x² vezes 2x ao cubo menos 5x menos 3. Então, quando nós fazemos isso aqui igual a zero, nós já verificamos que x é igual a zero, ou 2x ao cubo menos 5x menos 3 igual a zero. Então, nós vamos determinar as raízes desta equação do terceiro grau. Então, nós vamos testar estes valores. Então, começando pelo valor de x igual a 1, substituindo nesta equação do terceiro grau, nós teremos 2 vezes 1 ao cubo, menos 5 vezes 1, menos 3, de onde nós vamos obter 1 ao cubo é 1 vezes 2, 2, menos 5 vezes 1, 5, menos 3. 2 menos 5, menos 3, menos 3 com menos 3, menos 6. O que implica que x igual a 1 não é raiz desta equação. Agora, nós tentamos o x igual a menos 1. Quando nós substituímos x igual a menos 1 nesta equação, nós teremos 2 vezes menos 1 ao cubo, menos 5 vezes menos 1, menos 3. Então, nós substituímos aqui nesta equação, de onde nós vamos obter menos 1 ao cubo é menos 1, menos 1 vezes 2 será igual a menos 2, menos com menos mais, 5 vezes 1, 5, menos 3. Menos 2 mais 5, 3, 3 menos 3, 0. Então, nós acabamos de provar que x igual a menos 1 é raiz da equação, desta equação. Se nós temos uma raiz desta equação, então basta nós tomarmos esta equação do terceiro grau. Então, nós vamos tomar a equação 2x ao cubo menos 5x menos 3. Nós tomamos esta equação e vamos dividi-la por x menos este valor de x, que é x igual a menos 1, que ficará, então, x menos menos 1 ficará positivo. Então, nós vamos dividir esta equação
por x menos uma raiz que nós determinamos, para obter as outras raízes desta equação do terceiro grau. Quando nós fazemos a divisão deste polinômio por x mais 1, aqui nós devemos multiplicar por 2x ao quadrado, porque nós temos que 2x ao quadrado vezes x será igual a 2x ao cubo, ele passa para o outro lado com um sinal negativo. 2x ao quadrado vezes 1 é 2x ao quadrado, passa para cá, menos 2x ao quadrado. Quando nós somamos essas duas equações, este termo com este termo cancela, de tal modo, então, que nós ficamos com menos 2x quadrado, menos 5x, menos 3. Agora, aqui nós temos x, aqui menos 2x ao quadrado, então aqui nós vamos multiplicar por menos 2x. Menos 2x vezes x é menos 2x ao quadrado, passa para o outro lado, 2x ao quadrado. Menos 2x vezes 1 é menos 2x, passa para cá, mais 2x. Somando as duas equações, este termo com este simplifica, de tal modo que nós teremos, então, menos 5x com 2x é igual a menos 3x, menos 3. Se aqui é menos 3x e aqui é x, nós vamos multiplicar por menos 3. Menos 3 vezes x, menos 3x, passa para cá 3x. Menos 3 vezes 1, menos 3. Passa para cá 3 positivo. Quando nós somamos essas duas equações, simplifica de tal modo que o resto é zero. Então, nós temos que este polinômio do segundo grau multiplicado pelo polinômio x mais 1 será igual a 2x ao cubo menos 5x menos 3. Então, o que nós podemos fazer para determinar quais são as outras raízes deste polinômio do terceiro grau? Nós pegaremos este quociente, que é uma equação do segundo grau, no qual nós sabemos encontrar as raízes, basta aplicar a fórmula de Bhaskara, e assim nós conseguiremos encontrar todos os valores de x que satisfazem esta equação de terceiro grau. Então, aqui nós pegaremos o quociente, que é 2x ao quadrado, menos 2x menos 3, e vamos igualar a zero para determinar os valores de x que satisfaz esta equação. Então, aplicando Bhaskara, nós temos, então, que delta, nós sabemos que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os valores de a, b e c, nós teremos b é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 3. Então, daqui nós temos, então, que delta é igual a menos 2 ao quadrado, que é 4, menos com menos, mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 com 4, 28. Logo, nós teremos que as raízes desta equação do segundo grau serão da forma menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores de a, b e delta, nós vamos encontrar os seguintes valores. B é igual a menos 2, menos 2 com o sinal negativo aqui ficará 2 positivo, mais ou menos raiz de 28. Raiz de 28, se nós fatorarmos o 28, nós teremos, então nós temos que 28, nós dividimos por 2, será igual a 14, por 2 igual a 7, por 7 igual a 1. Então, nós temos aqui 2 ao quadrado vezes 7, de modo que quando nós determinamos a raiz de 28 será igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 7.
Simplificando, nós teremos então que raiz de 28 será igual a 2 raiz de 7. Então, aqui nós teremos, no lugar de raiz de 28, nós podemos colocar 2 raiz de 7 sobre 2A. A é igual a 2, então 2 vezes 2, 4. Então, uma raiz será igual a que nós podemos simplificar, de tal modo que quando nós simplificamos por 2, aqui fica igual a 2 e aqui fica igual a 1. Então, nós teremos que uma raiz será 1 mais, aqui também simplifica por 2, será igual a 1. 1 mais raiz de 7 sobre 2, e a outra raiz, 1 menos raiz de 7 sobre 2. Então, quais são as raízes deste polinômio? As raízes deste polinômio serão iguais a x igual a 0, será igual a x igual a menos 1, e x igual a 1 mais raiz de 7 sobre 2, e 1 menos raiz de 7 sobre 2. Eu espero que tenha ficado bem clara esta resolução, e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários abaixo. Até a próxima!